Muito bem, agora nós vamos aprender mais detalhadamente sobre a rainha da caixa de ferramentas, que é a ferramenta de seleção. Nós selecionamos um objeto para que ele possa ser dimensionado, rotacionado, ter sua cor modificada, espessura de contorno modificada. Eu preciso marcar qual ou quais objetos vão receber as transformações. Então a ferramenta de seleção principal é essa preta, o atalho dela é a letra V, tecla V. Do lado eu tenho uma segunda ferramenta de seleção, que chama seleção direta, e ela tem mais uma que é a seleção de grupos. Vamos ver depois. Temos a ferramenta de seleção varinha mágica, que seleciona por atributos, depois eu detalho. E tenho a ferramenta laço, que é muito utilizada para selecionar nós. Também depois eu detalho. Primeiro, você precisa entender como funciona a ferramenta de seleção. Nós já fizemos algumas ações com ela, mas vamos lá. Primeira coisa, ela seleciona o objeto. Isso é óbvio. Eu posso também selecionar através do arrasto do mouse. Perceba, tocou no objeto, ele está selecionado. Tocou no objeto, está selecionado. Isso permite que eu selecione mais de um objeto. Vou dar um clique fora. Quando eu falar clique fora, é fora dos objetos, ok? Dei um clique fora, clico, seguro e arrasto. Perceba, tocou dois objetos. Os dois estão selecionados. Cliquei fora. Vou arrastar agora e pegar 3 objetos. Os 3 estão selecionados. Não há necessidade de envolver os objetos, como por exemplo no Corel Draw. É só tocar no objeto que ele está selecionado. Outra forma de você fazer essa seleção, que é chamada de múltipla, é clicar em um, Shift, clica no outro, Shift, clica no outro. Os 3 estão selecionados. Se você quiser remover um da seleção, Shift, clica de volta. Então ele sai fora da seleção. Então a ferramenta de seleção, ela é utilizada com esses objetivos, de marcar o ou os objetos que serão trabalhados. Então, por exemplo, quero deixar esses 2 azuis, selecionei os 2. Eu vou fazer uma leve modificação nesse objeto, vou deixar ele azul mais escuro, com um contorno de 4 pontos. Por que eu fiz isso? Vamos lá. A ferramenta varinha mágica, ela seleciona por atributos. Então eu vou clicar aqui no objeto azul claro. Só selecionou ele. Vou voltar aqui, selecionar o verdinho, colocar o mesmo azul claro. Clica fora. Varinha mágica. Cliquei no azul. Selecionou os 2. Por quê? Os 2 têm os mesmos atributos, a cor e a espessura do contorno. Esse não está com a cor na mesma tonalidade dos demais e a espessura também está diferente. Se eu der duplo clique na ferramenta, eu tenho o que eu estou selecionando. Então, no caso, cor de preenchimento, cor de traçado, pode ser uma opção. Espessura do traçado, opacidade. Nós podemos colocar os objetos criados no Illustrator com transparência. E modo de mistura, que é uma opção também que gera um tipo de transparência, mas é por mesclagem dos objetos. Mais para frente eu falo disso, é meio complicadinho. Então a varinha mágica, quando você tiver objetos iguais, com definições iguais de traçado, preenchimento, espessura, você pode fazer uma seleção rápida. E aí você troca todos esses objetos de uma única vez. Troca todos os seus atributos de uma única vez. Beleza? Vou fechar aqui. Muito bem. Voltei para a seleção tradicional. Tenho 2 objetos selecionados. Cliquei fora. Eu vou deixar esse aqui vermelho. Vou trazer ele para cá.
Esse aqui eu vou deixar ele azul claro mesmo e vou trazer ele para cá. Eu tenho o menu selecionar. Tenho a opção selecionar tudo, que o atalho é Ctrl A. Selecionou tudo. Cliquei fora. Selecionar tudo na prancheta ativa. O que significa isso? Eu comentei com vocês, ter mais de uma página no Illustrator. Então ele vai selecionar só dessa página. Se eu colocar tudo na prancheta, se eu colocar tudo, ele pega de todas as pranchetas. E se eu colocar tudo na prancheta ativa, é que está posicionada aqui embaixo. Tranquilo? Muito bem. Selecionar novamente. Se você efetua uma seleção, selecionei tudo. Clique fora. Selecionar. Selecionar novamente. Ele repete a seleção. Cliquei fora. Selecionar novamente. Tá vendo? Cliquei fora. Vou confessar para vocês. Eu não uso isso aqui, não. É muita opção para selecionar. Mas estão aqui. Selecionar tudo, tudo na prancheta ativa. Cancelar seleção, que é só clicar fora. Selecionar novamente, que é repetir a seleção. Inverter é selecionar os objetos que não estão selecionados. E aí ele abandona a seleção do objeto que estava selecionado. Próximo acima. Deixa eu fazer isso aqui para você ver. Selecionar. Próximo objeto acima. É o vermelho, porque ele está em cima do azul. Selecionar. Próximo objeto acima. O azul claro. Selecionar. Próximo objeto abaixo. Ele vai voltando. Eu acho mais fácil clicar no objeto e resolve o problema. E ainda tenho mesmo. Aí eu tenho basicamente as mesmas opções que eu apresentei para você na varinha mágica. Objeto. Tudo na mesma camada. A gente vai ter aula só sobre camadas. Em inglês são as tais de layers. Alça de direção. É quando eu faço a edição de nó. Enfim, eu não vou detalhar essas opções para vocês, porque na prática você não vai utilizar isso. Mas você pode, aí no seu momento de estudo do Illustrator, ficar testando essas opções. Basta ter um objeto selecionado. E aí dá para você testar todas as opções. Eu não vou perder tempo com isso. Eu quero que você entenda o que é selecionar e o que é fazer a seleção de varinha mágica. Vou clicar aqui no azul, só ele foi selecionado, só ele está azul. E lembra, eu mudei a quantidade de pontos da espessura do contorno. A ferramenta laço, ela faz o seguinte, ela envolve os objetos. Então, quando você tiver áreas irregulares, é quando você irá utilizá-las. Cliquei fora. E eu falei para você que nós vamos selecionar nós. Então, aqui no caso do retângulo, os vértices, eles possuem um nó. Ele fica destacado. Não vamos confundir. Vamos ver isso depois. Então, o que foi importante aqui? Você aprendeu a selecionar, que é marcar o objeto que será trabalhado, ou fazer seleção múltipla, que é marcar quais objetos serão selecionados. Se você quiser selecionar tudo, sugiro o Ctrl A, que é mais eficiente, principalmente quando você tiver toda a área de trabalho com objetos. E tem a seleção progressiva com o uso da tecla Shift. Selecionei um, Shift, outro, Shift, outro. Quero tirar o azul, Shift, clica nele. Entendeu? Então, eu preciso sempre estar selecionando os objetos que nós iremos trabalhar. A próxima aula é sobre ações com a ferramenta de seleção. Então, ela não faz só a seleção, ela executa outras tarefas. Mas vamos ver a parte. Até já!